Olá, sejam todos muito bem-vindos ao penúltimo, sim, ao penúltimo episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Goiânia e seus prefeitos, essa epopeia, esse desafio que nós, eu e meu pai, o escritor, o pesquisador Birajara Galli, nos propusemos a fazer e, com alguma melancolia, junto de uma grande alegria, ela está chegando ao fim. Mas calma, o penúltimo episódio, né? Tem mais um. Hoje vamos falar daquele que por mais vezes ocupou a cadeira principal da capital de Goiás, desde quando ela veio da nossa querida, o patrimônio da humanidade, Vila Boa, a cidade de Goiás, para cá, para Goiânia. Vamos falar de Iris Rezende Machado e a sua, será, seu fechamento de carreira política? Será? Sempre uma interrogação em relação a isso. Meu companheiro de trabalho, de jornada, de epopeia por Goiânia, meu pai, Birajara Galli. Seja bem-vindo, pai. Pois é, Pablo, chegando já, né, ao penúltimo capítulo da nossa saga memorial, né, dos gestores do Executivo goianiense. Então, só para uma explicar. farta... Sim, por gentileza, Pablo. Vamos lá. Não, por favor, conclua. Não, é uma farta antologia, né, da historiografia política de Goiás. É porque, pela primeira vez, de uma forma inédita, né, os primeiros prefeitos, né, desde venerando, nomeado, e os outros sucessivamente também nomeados interinamente, né, e que hoje, né, nós chegamos ao tetra-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. É uma alegria muito grande, Pablo, essa realização. Muito bom. Então, só para explicar para o pessoal, né, aqui a gente vai gravar o programa do Iris Rezende. Na semana que vem, nós temos o primeiro turno das eleições, no dia 15 de novembro, mais precisamente. Tudo indica, segundo as pesquisas, caso elas estejam corretas, que teríamos segundo turno. Caso a eleição seja resolvida em primeiro turno, nós vamos gravar o vídeo na outra semana, após o primeiro turno, para que ele entre no ar no final de semana seguinte, daquele ou daquela que sair eleito em primeiro turno. O que, no cenário de hoje, é pouco provável. Então, a série vai dar um tempinho, nós vamos aguardar provavelmente até o resultado de segundo turno, para que na semana seguinte a gente entre com um episódio especial que finaliza essa epopeia, por agora, evidentemente, de Goiânia e seus prefeitos. Sobre o nosso biografado de hoje, Iris Rezende Machado. Como ele é uma figura que esteve presente por vários episódios aqui de nossa trajetória, seja com ele como a partir de quando ele surge lá como um prefeito jovem, uma potência, um potencial político muito grande, eleito vereador, eleito deputado estadual, depois já emenda com a prefeitura, o seu período de ostracismo devido à ditadura militar que o tirou da vida pública, depois a sua retomada como governador do estado, depois a sua retomada como liderança sempre presente. Ele está muito citado aqui nos projetos, então assim, a biografia dele, toda a história de vida de Iris, já está muito bem contada nos episódios anteriores. Se você não assistiu, tá fácil. Só você clicar aí, tá nessa playlist aqui, Goiânia e os prefeitos do canal, você clica ali e assiste os episódios anteriores. No último episódio, falando de Iris Rezende Machado, ou seja, que é o ante-anterior a esse, porque o anterior foi de Paulo Garcia, nós tocamos nas questões políticas da volta dele à prefeitura de Goiânia, porque realmente foi um momento que tudo levava a crer que tínhamos realmente a morte política de uma grande liderança, mas que ela ressurge para o contexto da política goiana por meio da Prefeitura de Goiânia em 2004. Nós contamos todos os bastidores desse retorno, então se você tiver interesse nisso, a gente também recomenda que você acompanhe lá. Aqui a gente vai pegar a volta dele, um rompimento junto a Paulo Garcia, a eleição de 2016, quando o PT... Vamos lembrar que Paulo Garcia é eleito com o apoio do PMDB, hoje MDB, mas então PMDB. Agenor Mariano, que hoje é coordenador de campanha de Maguito Vilela, era o vice-prefeito de Paulo Garcia e rompe com ele, vira adversário político no meio da gestão. Então a gente vai contar agora esse bastidor da eleição de 2016 e esse último mandato, que finaliza agora no dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a gente está contando uma história que está acontecendo. Então vocês têm assim, essa percepção, porque sempre é mais difícil. O distanciamento histórico abaixa a poeira, as coisas se assentam e você consegue fazer uma leitura mais apropriada dos fatos. Agora aqui a gente entra num terreno
todo o terreno da história é pantanoso. Esse é mais ainda, porque ele está acontecendo agora. Pai, vamos lá. Vamos contar o final da administração de Paulo Garcia em 2016 e o contexto da eleição de 2016, quando o Íris vence no segundo turno o Vanderlan Cardoso, hoje novamente candidato a prefeito de Goiânia. Pablo, antes do agora, é preciso voltar um pouquinho no tempo. São as bases, né, do hoje. Enfim, não adianta. É o ontem, né, construindo o hoje. Íris Rezende Machado, né, destacada personalidade da historiografia política de Goiás. São exatamente 49 anos de vida pública, o que poderiam ser 62 anos, se não tivesse sido cassado, né, enquanto prefeito de Goiânia em 1969. É o único tetra-prefeito goiano, eleito em 1965, né, aí, respectivamente, em 2004, 2008 e 2016. É quem esteve por um ano a menos, só por um ano a menos, né, à frente do executivo goianiense. Em tempo de governar Goiânia, Íris só perde para o primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, que ficou 10 anos como nomeado pelo interventor, Pedro Ludovico Teixeira, em 35, com a criação do município de Goiânia, a novembro de 45, e depois reconduzido ao cargo pelas urnas em 1952. Então, Íris ficará, né, porque continuou o mandato até dezembro agora, né? 13 anos governando em Goiânia, enquanto Venerando, né, por sua vez, né, ficou 14 anos governando Goiânia. E eu poderia ter, não 49 anos, se não fosse 13 anos de cassação, entre 1969, né, e o seu retorno à política, em 1982, eleito pelas urnas governador de Goiás. Então, é uma personalidade, uma grande personalidade histórica. Na eleição de 2016, Fábio, já com a cisão, né, com o rompimento da aliança política entre PMDB e PT, Íris Rezende foi candidato e teve como vice-prefeito o atual candidato agora, o Major Araújo, então pelo PRP, e teve como principal adversário o atual candidato também, agora, a prefeito de Goiânia, o senador Vanderlan Cardoso, na época pelo PSB, e que teve como seu vice-prefeito, candidato a seu vice-prefeito, o atual deputado Tiago Albernaz, do PSDB. No primeiro turno, seria bom também contar, Pablo, que o PT nessa eleição foi representada pela Adriana Corse, que ficou em quarto lugar nessa votação, e que também candidata ao pleito de agora. Então, é uma cena que praticamente ela se repete. A história sendo recontada pelos seus protagonistas. No primeiro turno, Íris obteve um total de 277 mil votos contra 379 mil votos de Vanderlan. Ou seja, uma diferença de 50 mil votos. Já no segundo turno, Pablo, Íris obteve 379 mil contra 278 mil atribuídos a Vanderlan, ou seja, uma diferença que foi ampliada em torno de 40 mil, 40 e poucos mil votos. Íris retorna à prefeitura pela quarta vez. Da sua
tetra-administração, Pablo, antes de falar da sua tetra-administração, os balanços da prefeitura, né, promovidos na administração atual de Ives Zenzé de Machado, os balanços fiscais, né, apontavam, Pablo, um déficit de 38 milhões mensais. Tem cerca de 38 milhões mensais. E uma dívida que ficou em torno de R$ 1 bilhão. De R$ 1 bilhão. Isso são dados, né, promovidos pelo balanço, pelo ajuste fiscal, que o Ives, em várias entrevistas, né, demonstrou ter encontrado esse orçamento, as contas fiscais, né, bastante defasadas. E os 2 primeiros anos do Ives, segundo o próprio depoimento dele, ficou de uma forma de controlar, de sanear, né, esse desencontro orçamentário da prefeitura, e isso realmente foi sentido. Foi sentido. Você percebeu que a limpeza urbana, só para citar a limpeza urbana, os 2 primeiros anos de administração do Ives, nada lembravam as suas 2 administrações anteriores. Nem vou falar de 69, né? Tão tanto distante do tempo, mas só as suas 2 últimas administrações. Então, realmente, né, houve a prefeitura, a ação administrativa de Ives Rezende Machado, ou seja, conhecido como tocador de obras, né? A sua história diz que sim, que realmente é. Então, praticamente ficou ali controlando o orçamento, equilibrando. E que retorna depois, já em 2018, né, com obras. Umas obras impactantes das suas 3 últimas administrações, Pablo, principalmente de infraestrutura. Lembrando, Pablo, em 2007, a inauguração do viaduto da Praça Latif Seba, né? Popularmente conhecida como Praça do Ratinho. E numa mesma sequência, no encontro da Avenida 85 adiante, ali com o setor Pedro Ludovico, a inauguração do viaduto da T63 em 2008. E outra coisa, Pablo, que os goianienses, né, tiveram que conviver, continuam convivendo, né, que é o caos de uma intervenção urbana. Não tem como fazer uma intervenção urbana sem que provoque um caos, né, entre o ir e o voltar, enfim, né, do movimento das pessoas, é o BRT Norte-Sul, uma obra iniciada na administração petista de Paulo Garcia, salvo memória, em 2015, né, e que ficou paralisada. E que o Ives manteve, né, diante desse desencontro do déficit fiscal da prefeitura, com as obras paralisadas. Isso causou um transtorno enorme, né? E provocou uma falta de mobilidade urbana, né, nunca vista em Goiânia. E que, posteriormente, as obras foram retomadas, né? E que, com certeza, eu acredito, não serão entregues na sua administração. Não sei se você tem uma projeção, Pablo, menos pessimista do seu pai, né, com relação à entrega da obra, né, do BRT Norte-Sul. É pouco provável, é muito pouco provável, na verdade. Assim, eu estou muito tempo, por conta da pandemia, né, eu estou muito tempo parado em casa, estou circulando muito pouco pela cidade. Mas as informações que a gente tem é que as obras estão ali para o lado de Aparecida, né, pegando ali o Parque Amazônia e tudo mais, Pedro do Rico, Parque Amazônia. Não sei como é que estão, mas eu não acredito que vai conseguir ser entregue. É uma obra fundamental, você realmente corta a cidade, de ponta a ponta da região noroeste até Aparecida de Goiânia. Isso é fantástico, é essencial, tem que acontecer mesmo. As pessoas têm que ter esse trânsito pela cidade, essa integração entre Aparecida e Goiânia. Mas parece que foi muita ousadia, muita obra ao mesmo tempo, pai.
sabe? Você tem o viaduto da 44, você tem a Praça do Cruzeiro, você tem o viaduto da Marginal Botafogo ali com a 136, você tem a BRT. Eu tenho a impressão que o foco ficou disperso entre muitas obras. Talvez tivesse focado uma fechado, focado outra fechado, talvez fosse mais inteligente e apropriado. E teve uma pandemia no meio do caminho também, né? Teve uma pandemia no meio do caminho que não dá para tirar. Teve uma quebra orçamentária, teve uma quebra de dinâmica de trabalho das pessoas na rua e tudo mais, que a gente não pode desprezar. É uma crise que ninguém contava, né, pai? E dentro do contexto dessa obra, que é importantíssimo, Pablo, a entrega da trincheira, né, da Rua 90 com a 136, né, é uma obra fantástica, que faz parte, né, desse percurso, dessa trajetória, né, do itinerário dela. Então, uma obra importantíssima, né, que os goianienses já estão usufruindo. Assim, deveria... Iniciou, termina. Iniciou, termina, né, por etapas. Enfim, uma obra enorme, né, que, de repente, que mexe como Goiânia como um todo, e que você poderia tê-la realizado, concluído parcialmente, passo a passo, mas não. É uma obra que tanto é, né, que dois dos postulantes, dois dos candidatos, né, nos seus programas eleitorais, né, afirmam que, né, as obras do prefeito Iris Rezende Guaraná serão concluídas, né, em nossa administração. Então, já é um legado que eles já estão herdando, né, Paulo? E, digamos, né, um ótimo legado. Um ótimo legado, ainda mais, como o Iris afirma, que não deixará nenhuma conta. Que quem assumir a prefeitura, né, a partir de 1º de janeiro de 2021, encontrará uma prefeitura zerada, sem dívida nenhuma, né? É que todos nós goianienses esperamos que sim, que seja entregue dessa forma, né? E outras obras saneado, né? O caixa saneado. Não digo que vai encontrar alguns milhões, mas não encontrando esses milhões, não encontrando dívida, é tudo de bom para um gestor. Né? Que terá, com certeza, o início de vida administrativa, né, muito mais tranquila do que, de acordo com os balanços que o secretariado do IS promoveu, os secretariados promoveram, né, de encontrar uma prefeitura naquela situação. E outras obras também, Pablo, que faz parte da vida do IS, na vida política, né, que é asfaltamento de ruas e avenidas, isso fez a mão cheia, a instalação de parques ambientais, praças, né? E aproximadamente, né, cerca de 50 novos centros municipais de educação infantil, os CEMEIs, né, que fazem parte do projeto dele. E uma área que é a minha, que é a sua, Pablo, de atuação, que é a cultura, né? O Iris, tendo como secretário o Clebiador, né, que me parece, salvo memória, algum dado estatístico de gestão, caso não esteja errado, né, por 6 vezes secretário de Cultura do município de Goiânia, né? Ex-secretário, amigo e confrade Clebiador, né? A Secretaria da Cultura do município promoveu a abertura do importante centro cultural, né? Goiânia Ouro, antigo Cine Ouro, na Rua 9, no setor central. E também, Pablo, manteve a Lei de Incentivo Municipal, que é uma obra fantástica como incentivo, né, cultural para os produtores e escritores, né? Enfim, as pessoas que trabalham com cultura de forma geral, independente do gênero, da vertente, a manutenção desse programa de incentivo e um programa, uma ação bastante marcante da administração cultural do Iris, de Clébio Adorno, que é o lançamento da coleção Goiânia em prosa e verso.
lançada pela primeira vez em 2005, logo que o Íris assume o governo municipal, né? Essa coleção que reúne autores conhecidos, já reconhecidos, e jovens autores que, de repente, que estão lançando o seu primeiro, o segundo livro, né? Que é uma confraternização de geração literária que tem a oportunidade, né, de publicação do seu livro. Lançado em 2005 no extinto Jockey Club de Goiás e que foi reeditada pela última vez dentro das comemorações do aniversário da cidade de Goiânia em 2019, em outubro de 2019, Pablo, que reuniu nada menos, Pablo, deixa eu pegar o dado aqui perfeito aqui, 223 autores que lançaram seus livros no mesmo dia. O que me parece, né, confere no Guinness Book como o maior lançamento coletivo do mundo. Então, é uma importante obra, uma ação cultural impactante. E, para lembrar um pouquinho, Pablo, do saudoso e querido amigo Zé Mendonça Teles, pelo instituto que leva o seu nome, né, atendendo às sugestões do Zé Mendonça Teles, companheiro de Íris Rezende, de seus tempos de Campininha, né? Por sugestões do Zé Mendonça, que eu compartilhei delas, estive ao lado do Zé, né? A edificação da estátua do primeiro prefeito de Goiânia, do Venerande Freitas Borges, no Paço Municipal. A publicação, Pablo, da obra literária de Venerande Freitas Borges, né? Com a publicação desses 2 livros aqui, com o selo do Instituto, e também com a parceria do Instituto Cultural Zé Mendonça Teles, uma obra escrita coletivamente, a várias mãos, né? Quando do aniversário de 200 anos de Campinas, né? Que nós produzimos uma antologia contando a história da Campininha, das flores, né? Completando os seus 200 anos. Então, são algumas ações, Pablo, que seria impossível, num único programa, né, falar de todas as obras do Íris. Mas de obras de infraestrutura urbana, de ação cultural, né, dá para relembrar, né, como se fosse um perfil da sua ação administrativa. Sim, teve um momento muito complicado, né, dessa administração, que foi agora em 2020, a chegada da pandemia no Brasil, né? A partir de março de 2015, a gente teve esse problema mundial. Aqui no Brasil, a partir de março, a coisa se intensifica. Nós temos uma situação inédita para uma geração, né? As pessoas terem que ficar reclusas em casa, ter que criar mecanismos para a subsistência dessas pessoas, e todas as empresas tiveram o seu caixa quase que destruído a zero, exceção de poucos segmentos. E isso, naturalmente, repercute na arrecadação de impostos das administrações públicas, né? Nesse momento, o Íris optou por tirar o time de campo e deixar o Ronaldo Caiado com a principal liderança goiana no combate à pandemia. A Prefeitura de Goiânia não criou atrito, não divergiu das orientações de Caiado. O Íris o aconselhava nos bastidores. O que a gente tem informações é que o Íris agia como um conselheiro político do governador Ronaldo Caiado em momentos de crise, quando as tensões estavam mais afloradas, o estresse estava maior, e Ronaldo Caiado começou a ser atacado por alguns segmentos da sociedade, em particular do empresariado, que também quem capitaneou essa briga pública foi o Sandro Mabel, né, da FIEG. Ele capitania isso, e eles aconselhou o Caiado em algumas estratégias para amenizar, para tentar diminuir as tensões. E também lembrando, Pablo, do Marcelo Baiocchi, né? Sim, da Federação do Comércio do Estado de Goiás. Se colocou também no front, né, reivindicando a visão, né, da categoria, e aqui não tem juízo de valor de certo ou errado, é só um recorte, é um retrato, né, que tentamos fazer aqui. E nessa circunstância, o Íris agiu muito de bastidor, né, e talvez ele estivesse fechando essa administração com mais tranquilidade caso não tivesse essa pandemia. Mas o mundo seria outro se não tivesse essa pandemia. Então, assim, a gente não dá para lamentar algo... Inclusive, Pablo, inclusive nosso programa, né? Porque quando você me passou essa ideia, que eu abracei desde o primeiro momento, quando em dezembro do ano passado, né, nós fizemos nossa viagem tradicional familiar,
né, para Pirinópolis, falou, pai, eu tenho uma ideia. E encantei e abraçamos essa ideia, que seria um programa eu ao seu lado, não Uma à distância, gravação. né? Uma gravação. Então, mexeu com É, tudo, Pablo. tudo. Tudo. E aí, Iris opta por uma pressão familiar, sem não muita reflexão, a não candidatar à reeleição. E isso também bagunçou todo o cenário político goianiense. Maguito, ele estava, todo mundo sabia que ele queria ser candidato, mas ele, naturalmente, muito respeito a Iris, não se manifestava em relação a isso. Vanderlan não iria se candidatar para concorrer com Iris Rezende, ele decide vir ser candidato. Então, até mesmo as postulações, elas mexem com a ausência de Iris Rezende. Muita pressão familiar, né, principalmente das filhas de Iris, para que ele não tentasse novamente a prefeitura de Goiânia. Ele teve um pequeno acidente doméstico recentemente, ele caiu em casa e a filha médica o aconselhou, né? Afinal de contas, a idade chega para todos, mesmo para alguém que é evidentemente privilegiado pela natureza, com uma potência física e uma potência intelectual, porque quem conversou com ele recentemente não percebe sinais de falha cognitiva, que é absolutamente normal nessa idade, absolutamente normal, não há demérito nenhum em relação a isso, mas todo mundo que conversa com ele, está com o desejo de ver que realmente ele é uma potência física e intelectual. Mas mesmo assim as filhas o aconselharam e não foi sem muita reflexão, sem muito pé atrás, que ele realmente abdica de sua candidatura e abdica, inclusive, de apoiar explicitamente o nome do seu partido, que é o Maguito Vilela. Então, você vê que ele não entra na campanha da forma como os MDBistas gostariam, porque realmente ele não quer ter vínculos, não quer a assinatura dele, qualquer que seja o resultado das urnas, agora no mês de novembro. Pablo, agora, até onde vai essa parada, né, de Iris Rezende Machado? Aposentou mesmo? Deixou a canja política, né? Saiu do campo político, né? Se afastou do gramado político? Olha, Pablo, embora o Iris, né, com as bênçãos de Deus e de tudo, né, com a sua vitalidade, né, prestes a completar 87 anos no dia 22 de dezembro próximo, né? Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, né? Se realmente o Iris está se afastando de um cargo de executivo, você não tem hora para começar, não tem hora para terminar o dia e à noite, enfim, é um envolvimento de 24 horas numa capital como Goiânia, né? Ou quem sabe, né, um cargo no legislativo, uma aposentadoria, né, no legislativo, não sei, um senado, pode ser. Então é uma incógnita. Ainda eu não tenho essa convicção, não tenho essa certeza da aposentadoria política de Iris Rezende Machado. Eu acho que está aposentado de um pleito, né? De um pleito goianiense, de gestor de Goiânia, né? De gestor do executivo goianiense. Agora, quanto a um cargo legislativo, Pablo, eu não sei. Eu acho que 2022, né, dará essa resposta para nós. A informação que a gente já tem, que a coluna Giro do Jornal Popular compartilhou, pelo meu amigo, jornalista brilhante, jornalista Caio Henrique Salgado, é que Iris vai reabrir o escritório político dele, tradicional escritório político na 19. Então, tem uma máxima, né, que não tira passaporte quem não quer viajar. Se você não quer viajar, você não vai tirar passaporte, você não vai preocupar. Se não está no seu radar viajar, você não vai tirar passaporte. Se não está no radar nenhuma perspectiva política, você não abre escritório político, sabe? Se você abre escritório político é porque você sonha com alguma possibilidade. Aparentemente, o futuro político de Iris ainda não teve um ponto final, talvez seja só um ponto e vírgula, viu? Mas como o Pelé, né, parou de jogar bola aqui, foi para o Cosmo, foi para os Estados Unidos e tem uma sequência. Quem sabe o Cosmo, né, de Iris Rezende Machado tem aqui uma distância cerca de 200 quilômetros de Goiânia, né, Pablo? Às vezes ela pulava de Brasília. O cosmo dele, que o universo dele, que a política é o oxigênio de Iris Rezende Machado. Quem é que não sabe disso?
É a vida, é o que o mantém em pé. Claro que tem os valores, tem família, tem tudo, mas o que o mantém em pé, né, é a política. Então, veremos. 2022 contará isso tudo para nós, Paulo, com certeza. Perfeito. Fechamos aqui a história daqueles que já têm mandato. O próximo episódio a gente aguarda. A gente fica dependente das urnas para gravarmos o próximo episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Se você chegou até aqui, nosso sincero agradecimento por acompanhar essa epopeia. Tem mais um episódio ainda. Eu peço para que você deixe seu joinha, deixe seu like, que é muito importante para a plataforma reconhecer a sua interação positiva, para que faça esse vídeo chegar mais longe, chegar na página de abertura do YouTube, de outras pessoas que também se interessam por esses conteúdos de história, de política, de democracia e tudo mais, que é o que tratamos aqui. Peço para que você compartilhe com seus amigos que se interessam por esses temas também. Tenho certeza que eles vão gostar do que aqui está compartilhado. E para você que nos acompanha desde o primeiro episódio, calma aí, a gente vai esperar as urnas para finalizarmos essa série, essa epopeia Goiânia e seus prefeitos. Vai lá, temporada 2020, né? Porque 24 a gente grava mais um episódio para completar. Essa aqui, 24 a gente grava mais um episódio. Pai, um beijo para você e até depois das urnas, então. Até depois das urnas, filhinho. Um grande beijo. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.